Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao nosso canal Hora Teológica para trazer mais uma dica de leitura. Às vezes a gente demora a trazer em intervalo de um livro para o outro, porque a gente fica pesquisando para trazer uma obra importante, interessante e que os irmãos às vezes não conheçam. Essa obra aqui que eu vou apresentar para vocês faz parte de uma coleção gigante, que é de um comentário de São Tomás de Aquino, ok? Já até apresentei essa coleção, alguns vídeos anteriores, vídeos até antigos, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o quão importante é o estudo aqui desse tema. Antes de apresentar para vocês que obra é essa, dá aquele like, aquela curtida no canal. Vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, não deixe de fazer parte da nossa família, ok? Aciona o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir as 3 opções, a primeira opção todas você vai apertar, e não vai perder nenhum conteúdo que subir novo para o canal. Lembrando também para vocês, quem quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp já está ativo, tá bom? Nosso grupo do WhatsApp não é grupo de debate nem nada, é grupo de informações, de lançamento, de promoções de obras teológicas. Quem quiser fazer parte, só mandar o seu contato e o seu nome para o nosso e-mail que aparece na tela aí, santosrsb2004@gmail.com. De novo, santosrsb2004@gmail.com. Ok? Vamos começar? E a obra que eu vou apresentar para vocês é essa aqui, ó. Tomás de Aquino, A Graça. Isso aqui é da editora Edipro, ou Edipro, né? Não sei como é que se pronuncia essa editora. E ela tem, essa obra aqui, ela faz parte de uma coleção chamada de Questões Disputadas, tá? É uma obra gigantesca que vai tratar sobre vários assuntos da teologia, em que há o argumento, a resposta ao argumento e tem aquela questão, a resposta às objeções que Tomás de Aquino dá no final como conclusão dos argumentos que foram levantados. É bem diferente, né? Com uma questão de debate. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui são outras obras que fazem parte da coleção. A Providência, Paixões da Alma, Do Governo dos Judeus, a Duquesa de Brabante, O Livre-Arbítrio, União do Verbo Encarnado. Tem várias obras conhecidas também. Outras aqui, ó. A Fé, a Sensualidade, a Vontade de Deus, o Apetite do Bem e da Vontade, Do Governo dos Príncipes, ao Rei de Cipro. Vamos começar aqui pelo sumário. Isso aqui pode ver, ó. Questões Disputate de Veritate, questão 27. No caso é o tópico 27 dessa questão aqui, desta obra. Deixa eu mostrar aqui. Vamos ficar melhor aqui, para os irmãos conseguirem ver. Aí você tem aqui, ó, introdução, questão 27, a graça, proêmio, artigo 1. E primeiro, pergunta-se se a graça é algo criado positivamente na alma. Artigo 2. Segundo, pergunta-se se a graça santificante é o mesmo que a caridade. Artigo 3. Terceiro, pergunta-se se uma criatura pode ser causa da graça. Lembrando que isso aqui é sempre debate com uma forma de interlocução filosófica, né? Artigo 4. Quarto, pergunta-se se os sacramentos da nova lei são causa da graça. Artigo 5. Quinto, pergunta-se se em um homem há uma só graça santificante. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Artigo 6. Sexto, pergunta-se se a graça está na essência da alma, como em um sujeito. Artigo 7. Sétimo, pergunta-se se a graça está nos sacramentos. A gente vai aqui lá para o artigo 5, que é a página 93. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês como mais ou menos funciona, porque para alguns pode ser um pouquinho complicado. Aqui, ó, artigo 5. Tá? Aqui você tem os argumentos. Vou mostrar para vocês aqui, ó, vários argumentos, né? Numerados. Aqui você tem o contrário dos argumentos. Aqui mais na frente você tem resposta aos argumentos, no caso a conclusão. Então aqui, ó, deixa eu separar já a resposta para vocês. Ele vai começar aqui. 1.
Com efeito, nada se divide contra si mesmo. Está falando da graça, né? Ora, a graça se divide em operante e cooperante. Logo, há diversas graças, a saber, a operante e a cooperante. E assim, em um só homem, não há apenas uma só graça santificante. Isso é verdadeiro, irmãos? E aí ele vai responder. Isso aqui pertence à resposta ao argumento no caso 1. Respondo. Portanto, dizendo que a graça operante e a cooperante podem se distinguir tanto por parte da mesma vontade gratuita de Deus. O que ele quer dizer? É a mesma graça, só que na hora da operação ela se divide. Quanto por parte do dom dado a nós, no caso. Com efeito, a graça se diz operante com relação apenas a esse efeito que produz, mas se diz cooperante não apenas com relação ao efeito que produz, mas junto com a cooperação do livre-arbítrio. Embora, não acreditar em livre-arbítrio, mas aqui ele vai dizer sobre a questão da liberdade da vontade em um homem responder. Precisa da graça cooperante. Então o homem não responde, no caso sozinho, é a ação da própria graça. De fato, por parte da gratuidade de Deus, a graça operante se diz a mesma justificação do ímpio, que se produz pela infusão do mesmo dom gratuito, que dá a entender aqui que todos têm a graça, né? Deus envia a graça operante a todos. Para quê? Para que depois a graça cooperante venha fazer uma junção, né? Vai trabalhar em ordenação a resposta do homem ao chamado de Deus. Com efeito, esse dom só é causado em nós pela vontade gratuita divina, ou seja, não vem do homem, tá? Isso aqui começa por Deus. Pela vontade divina. Nem de algum modo pode ser sua causa o livre-arbítrio do homem, ou seja, o livre-arbítrio não é o primeiro passo, tá? Segundo a visão de Tomás de Aquino. A não ser por modo de disposição suficiente. Porém, por parte da própria graça cooperante, se diz segundo que opera no livre-arbítrio, causando seu movimento e impulsionando o ato da execução exterior e concedendo a perseverança na qual em tudo o livre-arbítrio faz algo. Primeiro tem que libertar esse livre-arbítrio para que o homem possa responder isso. É o que ele vai dizer aqui. Outra parte interessante aqui, ó. Esse é argumento 6. Além do mais, a graça preveniente, quem, no caso, conhece as disputas aí de arminianismo, de calvinismo, sabe que a graça preveniente ela trabalha em meio à visão arminiana. Então, Tomás de Aquino usa isso aqui. No caso, é a graça preveniente que vai preparar o homem para receber o chamado. A graça preveniente pertence a esta vida, mas a graça subsequente pertence à glória. É aquela que vai chamar para a salvação. Por isso, Agostinho diz: previne para que vivamos piedosamente e segue para que sejamos glorificados. Ora, uma é a graça desta vida e outra é a graça da pátria celeste. Pois não é a mesma a perfeição da natureza desta vida e da natureza glorificada, como diz o mestre no livro 2 das Sentenças. Aqui 92, que mestre ele fala aqui, é Pedro Lombardo. Tem aqui, ó. Livro das Sentenças. Logo, a graça preveniente e a subsequente não são o mesmo. Ele vai responder novamente aqui. Responde dizendo que a graça preveniente e subsequente se diz segundo a ordem daquelas coisas que se encontram no ser gratuito, das quais a primeira é a informação do sujeito, ou a justificação do ímpio, que é o mesmo. A segunda, porém, é o ato da vontade. A terceira é o ato exterior. A quarta é o progresso espiritual, no caso ele está falando sobre perseverança, aqui, e a perseverança do bem. E a quinta é a consecução do prêmio, no caso a glorificação. Então é assim que funciona, no caso, as questões disputadas de Tomás de Aquino. E todas as obras de Tomás de Aquino ele vai trabalhar dessa forma, tá? Argumentos, contra e a resposta dos argumentos. Tem mais coisa aqui sobre a graça. Ele vai tratar sobre nomes, né? Ele vai dizer que a graça realmente é uma só, mas com várias operações, e cada operação tem um nome diferente. Tá bom, irmãos? Tem outra situação aqui. Aqui, ó. Além do mais, a graça operante pertence ao ato interior, né? A operação do ser humano. E a graça cooperante no ato exterior. Por isso diz Agostinho, que previne para que queiramos e segue para que não queiramos inutilmente. Interessante também as colocações de Agostinho. Ele vai usar muito Agostinho e, no caso, Aristóteles, né? Porque a teologia
de Tomás de Aquino era pautada na filosofia de Aristóteles. Tá bom, irmãos? Fica essa dica para vocês aí, mais uma obra sensacional que faz parte dessa coleção. Também tem na playlist, quem for procurar, eu tenho mostrando a coleção não completa, né? Faltando 2 obras ainda, mas na parte de teologia, nós já temos na playlist aí. Fica aí, Tomás de Aquino, A Graça, da editora Edipro, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.